Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast e com uma convidada muito especial. Vamos falar sobre documentos, sobre grafoscopia. É um tipo de perícia aí que não sei se vocês já pensaram na importância dela e na intersecção da perícia médica e de outras áreas. Mas antes disso, né, se você não me conhece ainda, eu sou Caroline Daitz, médica perita, e apresento aqui para vocês esse podcast, onde eu trago diversos peritos de áreas diferentes para falar tanto sobre o que eles fazem nessas áreas, como o que ela tem de importância dentro da perícia médica. E se vocês quiserem saber mais sobre formação em perícia, pode acessar o site caep.com.br e no final do vídeo eu falo um pouquinho mais para vocês sobre o que é o Centro Avançado de Estudos Periciais. Então, aqui hoje com a gente a Andressa Pontes, né, que é uma perita aí que eu não vou nem conseguir falar aqui o currículo dela. Todos os convidados que vêm aqui, vocês sabem, né, que tem um alto nível aí de trabalho, que realmente estão inseridos na sua área de perícia, tanto perícia particular quanto perícia oficial. E eu vou deixar ela se apresentar aqui para vocês. Andressa, muito obrigada Obrigada pela pelo convite, participação. Carol, muito obrigada. Bom, eu sou Andressa Pontes, tenho muito orgulho de fazer parte aí do grupo dos professores, né, dos docentes do CAEP. É uma honra estar aqui com a Caroline. Eu sou formada em Direito, minha formação base é Direito, e a partir do momento que eu me formei, eu já fui para a perícia. Então, desde 2000 eu me formei em 2000, fiquei um tempinho ali entendendo o que eu faria. Em 2003 conheci a perícia e desde 2005 atuo na área de perícia em documentoscopia. Então a documentoscopia, ela é a área de formação para quem trabalha com perícia em documentos. Após isso eu comecei então a fazer pós-graduações, fiz no exterior, fiz Chile, México, fiz um mestrado em Barcelona, tenho formações aqui no Brasil na área de perícia criminal, assistência técnica, perícia judicial, e então venho aí há um longo tempo, me desenvolvendo nessa área, e é uma alegria estar aqui hoje. Bom, deixa eu começar com algumas perguntas, tá? Que não sou totalmente leiga no assunto, porque agora, Sim. quando a gente tem uma amiga dentro de uma área de perícia, e eu brinco aqui que vários professores, até do CAEP, e as pessoas de dentro da perícia, como é um mundo muito pequeno, nós acabamos fazendo amizades. Então, eu já entendo um pouco mais da área. Mas, até uma dúvida que eu tinha no início é qual a diferença de documentoscopia, grafoscopia, perícia digital, que eu acho que são 3 áreas que têm um pouco Uhum. a ver aí nessa questão de documentos. Vamos lá. Documentoscopia, ela está totalmente interligada à análise de documentos. Dentro da documentoscopia, a gente tem a grafoscopia. Isso a gente está falando da área tradicional, de uma maneira muito simplória. Quando a gente fala de perícia digital, a gente tem uma gama muito grande. A perícia digital, ela envolve a informática, entre tantas outras. Quando a gente fala de documentos, a gente fala documentoscopia digital. Então, já vem uma separação entre perícia digital, que abrange uma área muito grande de informática, celular, tudo que é digital, mas quando a gente está falando de documentos, é a documentoscopia digital. Então, a gente tem a tradicional, que a gente vai falar de documentos de uma maneira geral, que seria a parte de suporte, inserção de documentos de segurança, entre tantos outros. Dentro da documentoscopia, a gente tem a grafoscopia, que é relacionado à escrita, e dentro da documentoscopia a gente tem a digital, que surgiu, quando eu comecei a ser perita, não tinha ainda, né, então a gente foi aprendendo ali, e um exemplo muito simples é um PDF. Hoje a gente tem documentos que eles não existem mais no físico, não tem mais suporte, né, então a análise ela vem mudando, sobretudo nos últimos anos, e hoje a documentoscopia digital, ela abrange uma área muito grande, inclusive a gente vai abordar no módulo do CAEP essa essa área, que é hoje um PDF até um documento de carro, hoje é digital, né, a gente vê um CRLV aí documento de carro digital. Então a gente tem ali os documentos que podem ser tanto, digitalizados e transformado num documento digital.
Então, eu tenho um documento que eu digitalizei e a partir dali ele foi transformado e pode ser chancelado de uma maneira digital ou ele já nasce nato digital, né. Então a gente tem aí essa claro que aqui a gente traz uma maneira muito mais lúdica, né, ele é muito mais complexo que isso. Eu acho que a diferença seria essa inicialmente. É. E vejam a importância, dessa área para a perícia médica, para todas as outras Sim, perícias. todas, Mas em todas. uma coisa, assim, muito importante até para o médico que atende o paciente lá na emergência, a importância de verificar um documento que é essencial, que é o de identificação. Então, para identificar o paciente que está ali na tua frente, muitas vezes o médico não faz isso, né. Quem já não Uhum. passou por consulta médica, tu é identificado lá na recepção, aí depois tu passa para triagem com a enfermeira, que não vai te pedir o documento muitas vezes, entra para a sala do médico, não te pede o documento. Então, quem preenche a ficha e quem passa pelo atendimento médico, se forem pessoas diferentes, ninguém vai saber, porque o médico assistente ele tem uma certa inocência. Na perícia médica, o passo da identificação é o passo inicial e obrigatório, né, então os peritos eles já têm essa rotina, mas o médico lá no consultório, no hospital, não tem. Mas eu quero voltar agora lá para o comecinho, quero entender de ti, assim, por que perícia e depois por que documentoscopia? Vamos lá. Aí eu já vou para uma área que foge da técnica, que é uma área familiar. Eu conheci a perícia através do meu pai. O meu pai, ele foi, assistente técnico do Ministério Público durante muitos anos, né, e inicialmente ele começou como perito judicial, eh, nos anos 95, 96 ele trabalhava na rede ferroviária e a rede foi privatizada. E ele tomou a decisão então de sair, e ele tem a formação inicial dele é engenheiro agrônomo e a segunda formação é direito. E ali, naquele momento em que ele viu que ele tinha uma possibilidade de atuar como perito judicial na área de engenharia, porque sendo do direito, ele estava ali envolvido, conhecia um pouco dessa área de perícia, ele então decidiu que ele ia investir na carreira e durante um ano ele estudou perícia judicial, veio para São Paulo, pensa 96, tinha tecnologia recém, computador ali. Ele veio no IBAP aqui, que é até hoje uma referência na área de perícias de engenharia e arquitetura. Então ele veio, conheceu esse mundo e eu estava entrando na faculdade, eu estava entrando no direito. E ali eu fui acompanhando o desenvolvimento dele na área da perícia. Ele fez engenharia de segurança do trabalho, que foi mais uma qualificação, e atuou por um tempo nisso, no interior de São Paulo, ele atuando, ele acaba conhecendo, Ministério Público, juízes, porque a gente tem essa ligação, direta, né, que são os nossos clientes, os juízes, o Ministério Público, via ele atuando, tal. Acabou, então, que ele entrou para o Ministério Público em meados de 2003, 2004 e ficou até a sua aposentadoria há 3 anos atrás. Então ele foi assistente técnico. Nisso eu fui vendo. Quando eu me formei, eu acabei, me formando e fui embora do Brasil, morei um tempo fora, porque meu marido é chileno, e a gente foi morar no Chile. Lá eu fui me aperfeiçoando, mas um pouquinho antes de eu ir, eu já tinha entrado para perícia. E eu acabei entendendo que a área que eu entrei, que fiquei um ano ali em área de avaliação, eu não gostava muito. E nessa época minha mãe falou: "Ah, você já ouviu falar da escrita?" Minha mãe era dentista, minha mãe é falecida. "Você já ouviu falar da escrita?" Ah, perícia em escrita, em documentos, e aquilo eu lembro como se fosse hoje, assim, foi o ano de 2003. Aquilo me encheu os olhos, eu falei: "Perícia em documentos?" E fui buscar saber. E a minha mãe falou: "Olha", ela estava para se aposentar, ela falou: "Eu acho que eu vou embarcar nessa". Infelizmente ela não conseguiu, porque ela faleceu 2 anos depois. E assim que ela faleceu, eu falei: "Olha, eu lembro que mamãe falava", e eu vim para São Paulo também no IBAP, fiz meu primeiro curso. Muito superficial, 16 horas de curso, e acabei conhecendo. Quando eu entrei para documentoscopia, eu cheguei a fazer 3, 4 perícias no interior, eu já mudei para o Chile, lá eu fiquei 3 anos. Foi quando eu fiz uma formação um pouco mais, fiz um técnico, quase uma faculdade, não é, foram 3 anos de estudo muito aprofundados, acabei entrando para a grafologia, que é uma área que estuda a escrita e a conduta, né, da pessoa através da escrita, que não tem nada a ver, mas era um pré-requisito para que eu entrasse na perícia em escrita e em documentoscopia.
E fui fazer então. Quando eu volto para o Brasil, em 2008 para 9, eu já estava atuando, já tinha um paralelo aqui com o Brasil, já conversava a respeito disso, aí eu me enfio de cabeça e tô até hoje aí, trabalhando nessa área. É, então uma formação sólida, né, porque Não, 3 anos? 3 anos técnico lá fora. Quando eu venho para cá, eu continuei e estudei no México. Aí eu comecei a pós-graduação, fiz 2 anos de pós em perícia criminal, ciências forenses, aí eu fiz mais 2 anos de pós em perícia judicial, com ênfase em documentoscopia e grafoscopia, aí eu fiz outra pós-graduação na área de documentos físicos e digitais, com ênfase em documentoscopia avançada, estou fazendo um MBA, eu nunca paro. Quem está na perícia dificilmente para de Não para, estudar, não né. para. Aí fiz o mestrado na Espanha. Foram também 2 anos. Quem está na perícia não tem como, porque, assim, você vê, eu entrei no do na documentoscopia, eu podia dizer que eu já estava pronta. Quando eu estava pronta mesmo, assim, era muito difícil, algo que a gente não sabia, porque era muitos anos, vem a documentoscopia digital. E que aí você fala: "Meu Deus, o mundo mudou?". Então, assim, hoje, quando a gente chega lá naquele lugar que é a identificação, muitas vezes o seu RG vai ser digital. Lá para o médico, para o, assistente que vai pegar, ele vai ser digital, ele não é mais físico. Então, assim, tudo mudou. E esse documento digital, ele trouxe inovações que nós, como peritos, até o físico, né, porque no Brasil, você sabe, todo agora mudou um pouco, mas com certeza você devia saber, todo estado pode emitir um RG. Então tinha pessoas que tinham 25 RGs. É um absurdo. Não tinha, foi uma luta e uma conquista, de dentro da Polícia Federal para que esses estados, né, até colegas peritos da Polícia Federal, eu tenho 2 sócios que eram da Polícia Federal, era uma luta, porque eu falei assim: "Como assim? Não tem uma normativa". Quer dizer, então a pessoa ela podia e facilita para o falsário, porque a identificação fica por conta de um RG. Então hoje já, né, busca-se uma padronização, já tem ainda documento físico, a gente sabe que vai tomar um tempo, mas já tem-se aí hoje a gente tira na Polícia Civil, a gente já tem o nosso documento digital, que traz ali uma segurança junto com o documento, físico. Então assim, isso também é mais um olhar. Na dúvida de um documento físico, será que aquela foto realmente é da pessoa? A identificação ela é muito complicada. Ela vai ser abordado no módulo isso da identificação, mas ela é muito complicada, porque não tem: "Ai, o indicado é 10 anos". Tá, o indicado. Não tem uma normativa que diz: "Olha, em 10 anos, se você não trocar seu documento, você acaba de não sendo mais ninguém no Brasil, você precisa ter um documento que ele é renovável", né. Hoje já vem junto com o CPF, então já houve umas mudanças para o novo documento de identificação, mas era uma terra de ninguém. Né, por assim dizer, você poderia ser mais, uma pessoa aqui em São Paulo, outra em Santa Catarina, outra no Rio Grande do Sul, você ter vários RGs e eles não se falavam. Isso acontecia também com a papiloscopia. Quer dizer, você tinha uma identificação na Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela não tinha uma rede cruzada com São Paulo, com Santa Catarina, com Nordeste, então o cara ele era lá, ele era pego lá no norte, no era identificado até o sêmen, né, o banco de dados também, foi algo que demorou. Ele era identificado lá, mas quando ele chegava aqui, se tinha digital dele no estado de São Paulo e não era federal, não era um crime federal, não se falava. Então tudo isso também foi uma evolução da perícia, da parte de documentos e que hoje a gente, assim, tá mais fácil identificação, mas está mais fácil falsificar também. Então tudo isso faz parte da documentoscopia. É, então tem muito trabalho aí. Mas eu quero voltar um pouquinho, né, porque a atuação como assistente técnico é um campo enorme para profissionais Sim. de diversas áreas, não só médicos, e a tua formação tão diferente, né, advogados, mas tem tudo a ver com documentos também. Mas nós sabemos que, principalmente para quem quer ser assistente técnico, porque quem é perito concursado, muitas vezes já tem ali as suas perícias, vamos dizer, garantidas. Não que Uhum. não tenha que continuar uma formação, porque muitos desses peritos, quando se aposentam, eles querem ir para assistência técnica. Sim, vários. Nós estamos em um caminho, né? Então, apesar de tu ter o pezinho na perícia oficial, eu tive na polícia científica também, mas já
eh, iniciamos o caminho para assistência técnica, então a formação faz muita diferença para quem quer ser assistente técnico e a forma de prestar os serviços. Então hoje tu, também é uma empresária, né, tu tens uma Sim, empresa de perícia, sim. então fala um pouco para gente sobre como é a prestação de serviços na tua área, de que forma vocês atuam, quais que são os diferenciais, assim, o que que vocês encontraram de brechas no mercado? Muito bacana isso, porque a nossa empresa, nós somos em 4 peritos, né, 2 eram da Polícia Federal, né, a Sara e o Samuel, a Marcela veio da perícia judicial, também a base dela a formação dela é direito, e eu vim da perícia judicial. Eles como peritos da Polícia Federal e eu como perita da perícia judicial, nos trouxe uma experiência muito grande de processos e de como isso tudo era feito. E nós tínhamos, um olhar muito crítico, com todo o respeito às assistentes que atuaram em processos em que nós éramos os peritos, muito crítico, em relação aos laudos que nos eram apresentados como assistente. Porque se dentro de um processo tem uma perícia, né, tanto no oficial quanto no judicial, e as 2 partes têm assistentes, e essas 2 partes trazem laudos totalmente taxativos nas suas conclusões, alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Aí a gente já traz um outro ponto que é a ética, A muito ética, importante, né. sim, eu fiz até a minha palestra, né, você estava lá, a palestra no Interforense falando da ética, porque nós podemos atuar como assistente e isso é maravilhoso, que bom que as partes, cada uma tem o seu perito para poder até, entre aspas, "fiscalizar" o trabalho daquele órgão ou daquele perito judicial. Isso não significa que nós tenhamos que mentir, porque muitas vezes o resultado que se chegou o laudo do perito oficial ali, tanto da polícia, da federal ou a perícia judicial, muitas vezes esse laudo, ele não favorece o seu cliente, mas você não precisa mentir, você pode quebrar na metodologia, porque a pessoa não teve o método, porque o método não é o usado, porque o método não é reconhecido, porque o achismo foi usado, ainda que o resultado não favoreça e que seja o esperado, o correto, entre aspas, você quebra o laudo. Então a gente tem meios de trabalhar para chegar naquela conclusão, outra vez trazer uma dúvida em relação ao método usado. Então isso é ciência, quando a gente trabalha com perícia, você sempre fala isso, é ciência, a gente não pode fugir da ciência. A ciência muitas vezes mal aplicada, então não é uma ciência, é uma pseudociência, muitas vezes o perito coloca ali, você quebra o laudo dele, você leva isso de uma maneira, através de um parecer que você emite, ou você já traz, né, a assistência técnica lá atrás, na parte em que o advogado, sendo chamado para atuar no caso que precisa de perícia, muitas vezes ele requer o quê? Um laudo preliminar. Então ele acaba procurando a gente é uma empresa, como eu disse, nós somos em 4 peritos, nós atuamos diretamente na assistência técnica em documentoscopia, que é a parte de documentos. Muitas vezes o advogado nos procura preliminarmente: "Olha, vale a pena a gente entrar com uma ação? Olha, não dá, aqui não dá". Ou ele entra, a gente já faz um laudo preliminar, na petição inicial ele já vai com meio caminho andado. Ou ele já nos procura naqueles últimos 5 minutos: "O laudo foi entregue, eu preciso que vocês avaliem". Porque a conclusão teria que ser essa, meu cliente falou que é isso. E muitas vezes a gente olha e fala: "Olha, aqui não dá para gente trabalhar com a inverdade". A gente é muito sincero na empresa, assim, é verdade que muitas vezes o cliente não volta, porque realmente não teria o que fazer ali, se não fosse a ética e ele não quer ética, né, a gente sabe que isso acontece em qualquer profissão, ele quer resultado, e aí fica um pouco complicado. Mas quando a gente trabalha, na maioria dos casos, muito difícil mesmo, e isso a gente fala com muita responsabilidade, a gente não ser bem-sucedido naquilo que a gente se propôs a fazer. Então o nosso contrato, ele já diz que a gente não vai infringir nenhuma norma ética e tampouco dentro do direito, mas que a gente vai poder ajudar sim, de uma maneira concisa e verdadeira. Então, muitas vezes, se o caso ficou em cima do muro, beneficia o réu. Se o réu é o nosso cliente, olha, vamos aqui, vamos usar essa brecha que faltou nesse laudo. Olha, esse laudo ele não, simplesmente o perito trouxe uma conclusão de uma análise
feita superficialmente e não tem metodologia. Isso não é laudo? Isso é achismo? A gente quebra ali e já traz para o outro perito que é nomeado. É muito comum a gente conseguir quebrar um laudo e ser nomeado um segundo perito. Isso está sendo cada vez mais comum. Quando a gente traz, a gente já faz o quê? Quesitos pertinentes que fazem com que o perito do juízo olhe para aquilo que a gente está vendo. Ainda que o resultado não seja 100% de acordo com o que o meu cliente quer, mas a verdade precisa ser trazida à tona. Então existe assim, o perito do juízo. Eu posso falar porque eu atuo há muitos anos. Ele é a verdade absoluta. Infelizmente, infelizmente, e é um peso para mim como perita do juízo. Na maioria das vezes não tem assistente. O que eu escrevi ali é verdade. Eu falo, meu Deus, eu estou levando, entre aspas, uma sentença. Eu vou até agora fazer um trabalho, que é um artigo a respeito de conclusões, sentenças dadas, baseadas no laudo do perito. Isso é muito sério. Então a gente precisa cada vez mais melhorar a qualificação daquele perito do juízo, que não é o concursado, é um inscrito no TJ, e precisa cada vez mais trazer assistentes que são éticos e que fala, olha, ok, o meu cliente, ele até assinou esse documento, mas naquele momento aconteceu isso, 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 aquela página, aquilo tudo que é trazido dentro desse contrato não é a realidade do fato. Uma coisa é a integridade, outra coisa é a veracidade do documento. Né, então, assim, aquele documento ele até, ele foi confeccionado de uma maneira real, meu cliente assinou, mas ele não é íntegro, porque ele foi alterado. Então lá na página 2 não tem nenhuma rubrica e a impressão daquela impressora não corresponde à de todas as outras. Isso é muito sutil, isso é muito sutil. Ou foi uma página que foi trocada. Então você pega todas as páginas, elas têm sucos de rubricas, mas aquela não tem, embora seja a mesma impressora. Acontece muito. As pessoas trocam as páginas de contratos. A gente pegou agora um contrato milionário, milionário mesmo, de uma empresa aqui que presta um serviço muito grande, para diversas outras empresas, por assim dizer, para não trazer nada, nenhum dado aqui, e que realmente havia uma troca na rescisão, na folha da rescisão, o que trazia um prejuízo milionário para aquele prestador de serviço. Então, quer dizer, e isso foi levado, e que até então não tinham, conseguido explicar por que que aquela folha estava ali. Quando a gente começou a análise, o cliente falou: meu Deus", o advogado falou: "Meu Deus, não estou acreditando que vocês conseguiram trazer tão nítido o que aconteceu". Por quê? Porque é perícia, né, é a realidade dos fatos, um olhar técnico documentoscópico. E podem ser situações de muitos anos anteriores que às vezes O a pessoa contrato é não dois lembra mil e mais. Isso dezoito. isso tá estranho, mas eu não sei o que é. 2018 era o contrato. E era uma prestação de serviço gigante para várias empresas aqui do Brasil e que ia mudar, a vida daquela outra empresa que estava prestando o serviço, se aquilo fosse encerrado daquela maneira. E haviam mais 2 vias que também estavam então a gente foi buscando dentro de um processo de 15.000 páginas. Você sabe o que que é isso, quando a gente pega um contrato, um processo muito grande, a gente precisa varrer. Eu acho que o diferencial da empresa que a gente trabalha é isso, a gente não trabalha só, há críticas, né, a gente não trabalha só com aquele documento que chegou na minha mão, na nossa mão. A gente faz toda uma leitura minuciosa, a gente faz perguntas chaves, a gente traz o cliente para a realidade e mostra para ele que, e para o advogado, a gente trabalha até com subsídios para advogados, que é muito raro isso. A gente trabalha, então a gente entrega o nosso material e depois a gente traz subsídios para os advogados, na maioria das vezes, de o que seria melhor. Por quê? Porque o meu olhar como perita judicial dentro do processo é um dos diferenciais, e o olhar também dos meus colegas que trabalharam muito tempo dentro da Polícia Federal. Então a gente tem um olhar macro de que, ó, eu acho que aqui a gente consegue, e isso tudo com ética, tudo com ética. Eu tive até um caso, se você me permite trazer aqui muito rapidamente, de uma colega em que eu até disse isso acho que num outro podcast, mas eu vou trazer aqui porque é muito interessante e é algo para a gente refletir mesmo. Eu fiz um laudo, teve a coleta de todo o material, ele já era falecido, era um testamento,
de muitas terras que envolviam Minas, Goiás, enfim, eu era perita do juiz. Eu fui a perita do juiz. E teve diligências, teve 2 diligências com viagens em 2 cartórios de notas para pegar todas as assinaturas que ele tinha diversos cartões de assinatura, que bom, de vários anos. Então ele teve uma modificação ali, ele ficou adoentado, e tal, ele já era falecido quando o testamento foi contestado, né, porque era um testamento que só foi, claro, levado depois que ele faleceu, e um dos filhos não reconhecia, falava que não, que aquela assinatura era falsa. Então foi toda uma análise feita de como que ele chegaria naquele cartório, né, ele não andava mais, tinha uma escada, enfim, tudo isso faz parte da cabeça do perito, né. Uhum. E quando eu entrego o laudo, as diligências foram feitas com assistentes, tá, então uma parte tinha 2 assistentes, as 2 partes tinham 2 assistentes. Na na nas diligências, cada parte acompanhou com um e com seus respectivos advogados. E eu a perita do juízo, e eles iam atrás, 3 carros andando, pega estrada, tudo certinho. Quando eu entrego o laudo, e a assistente daquele filho que se sentiu prejudicado, ah, ela diz, e o próprio advogado também diz, que eu favoreci outra parte, porque eu era amiga do outro assistente, e que ela viu naquele momento da diligência eu até convidando ele para trabalhar comigo. Realmente eu conhecia ela e ele, eu conhecia mesmo, conhecia ela e ele de trabalhos, de congressos. Ele de congressos e ela de trabalhos, porque ela não frequentava congressos, nunca vi, não posso falar que não frequentava, mas nunca vi. E ele sempre estava em congressos. E ele era até perito oficial, concursado, e ela era assistente técnica, enfim. E aquilo, eu falei: "Meu Deus, eu prestei todos os esclarecimentos", ela era a que mais me ligava ao invés dele. Ela me ligava e me mandava o WhatsApp e eu sempre respondendo como perita. Enfim, entreguei o laudo, essa foi a posição. O juiz não me intimou para, me manifestar. O que que ele fez? Ele falou: "Ah, então tá, então ela favoreceu, é uma falsa perícia, isso é um crime, então eu vou mandar para a polícia". E aí meu laudo foi para o Instituto de Criminalística, para uma análise dos peritos oficiais, para saber se eu tinha cometido um crime ou não. E eu fiquei muito tranquila. Eu fiquei muito mais tranquila que meu laudo foi para lá e foi provado que de fato o que eu fiz estava ok, do que com o que ela fez. Aquilo me deixou extremamente incomodada. E aí fica, né, esse questionamento em relação à ética. Valeu a pena? Não valeu a pena aquele monte de acusação infundada. Porque a minha técnica, tudo que eu coloquei estava ok, foi para a polícia, o juiz falou: "Então vai", voltou do Instituto de Criminalística: "Doutor, aqui não dá, é isso". Tu citou uma coisa aqui que a gente já está encaminhando para o final, depois eu vou fazer mais algumas perguntas para quem quer entrar nessa área, né, algumas Uhum. dicas que tu vai ter aí para o pessoal que está assistindo. Mas tu citou uma coisa do tipo que o assistente técnico entra em contato contigo por WhatsApp, alguma coisa assim. Como que é na área de vocês? Porque na área médica, nós não temos esse contato, assim, com os assistentes técnicos. É, via de regra, a gente evita conversar, até com advogado. É mais no Ma momento da perícia, né. mas como é para ser. Então você tem que delicadamente trazer um limite ali para aquele assistente, porque tem assistente que tem super limite. "Doutora, como é que está o trabalho? Como é que está fazendo? Tá, se precisar mais de algum padrão, se precisar de alguma informação que não está nos autos, eu estou aqui". Nós mesmos como assistentes sempre ficamos à disposição do perito judicial. Mas tem assistente que não tem esse time, Hum. e aí é você como perito, você tem que pôr um ou até aqui. E isso acontece também com advogado. É semana passada mesmo, uma advogada de um processo, o cliente dela não conseguiu comparecer na coleta, eu como perita judicial, ela me mandou, tá, eu falei: "Ok", ela falou: "Que dia que a gente vai fazer a nova perícia?" Eu falei: "Escuta doutora, tem que ser dentro dos autos, as partes precisam ver, eu não posso marcar uma data". "Não, mas é porque ele tem problema de visão, porque" "Doutora, por favor, dentro dos autos". Então você eu não posso conversar, marcar com você uma data, e ir lá fazer a perícia sem que a outra parte tenha acesso à data e que possa comparecer. Na maioria das vezes eles não comparecem, né.
Só quando é um caso de muita repercussão, tudo, aí sim, aí vem com advogado e vem com aquele monte de, mas a maioria das vezes, numa coleta comum de que a gente faz, assim, corriqueiramente, entre aspas, mas de processos, sobretudo da Justiça Federal, geralmente vem o periciando com o advogado dele, e às vezes ele até vem sozinho. Isso é muito ruim, porque muitas vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo lá, mas é um outro assunto. E que a gente já levou até para uma conversa mais profunda em determinado momento ali, falando: "Poxa vida", em discussões ali entre peritos, sabe. Manda o cliente, às vezes eu faço muita coleta remota hoje, o cliente ele não tem um computador que eu consiga enxergar, isso tudo é colocado na petição. O advogado simplesmente solta o link na mão dele, que está lá no interior do estado e que muitas vezes ele não tem afinidade nenhuma com a tecnologia, isso também é um problema. Mas, eu acho que resumindo é isso, assim, acho que é nós, como peritos judiciais, que colocamos o limite ali, porque muitas vezes as pessoas, muitas não têm noção. Então, E cabe a nós mesmo. e agora, assim, conselho para quem está iniciando ou para quem quer começar na área de perícia de documentoscopia? Faça uma formação, não se aventure. Eu acho que hoje em todas as áreas da perícia o que se mais vê é propaganda, faça um curso de 3 horas, se torne perito. Realmente, tem tribunais que vai aceitar a sua inscrição, mas se você cometer algum equívoco, o seu erro ele pode ser, eh, você pode ter consequências tanto civil quanto penal. Então é crime em perícia você fazer algo que você não está habilitado. E outra, por mais que você fale: "Ah, eu vou fazer, e aí eu vou pegar um colega que sabe", se você for chamado em juízo para responder e não souber, vai ficar claro que você não sabia o que estava fazendo. Isso é crime dentro do judiciário, você não pode fazer isso. Então, a minha dica é formação. Hoje a gente tem pós-graduações, a gente tem MBAs nessa área. Quando eu comecei não, era autodidata, era livrinhos, não tinha quase nem metodologias. A gente tinha pouca coisa, era curso de 16. Quem me ajudou quando eu comecei lá era uma colega que eu sou grata, eu sempre falo dela, que é a Clara, que ela era perita criminal em Bauru, que eu sou de Bauru, e ela foi me ajudando nos primeiros laudos, porque a gente não tinha. Hoje não. Hoje você tem informações excelentes, com professores excelentes, e eu posso dizer que eu tenho um pezinho ali, porque a primeira formação em documentoscopia e perícia judicial no Brasil, para peritos que não eram da Polícia Civil, fui eu que insisti com uma instituição para começar, e começou e deu certo, e hoje a gente tem várias. Foi a primeira no Brasil, foi em 2017. É recente, não faz nem 10 anos. Então, assim, hoje você pode ter formações excelentes e se tornar um perito renomado, e todas as formações hoje já entram com documentos digitais, enfim, vale a pena. Eu acho que é isso, é formação, é estudar. Mais alguma dica, redes sociais e que tu queira falar pro pessoal que está assistindo aqui? Nós temos a empresa de perícia, né, para quem precisar na área de documentoscopia, que é a Up Perícias, está na rede social ali, por ali você consegue fazer o contato. E só agradecer por estar aqui, e foi um prazer, foi ótimo. Eu que agradeço. Muito obrigada, espero muitas outras vezes ter a Com Andressa aqui certeza, no CAEP, né, lecionando e tendo com esse contato com os certeza. alunos, porque ela é maravilhosa, gente, é isso. Então, se vocês Obrigada. precisam de uma formação em perícia, o CAEP, que é o Centro Avançado de Estudos Periciais, o nosso site é caep.com.br. Então, lá nós temos formações voltadas para os médicos peritos, né, que é uma área aí que tem tanta importância com a documentoscopia também, então por isso que a Andressa está lá com a gente, porque tem documentos falsos dentro da área médica e tudo isso. Então, o médico que está na nossa formação, ele vai ter conhecimento em outras áreas da perícia, e documentoscopia é uma delas, porque eu sei da importância do quanto isso vai diferenciar o profissional, até quando ele tem que chamar outro perito para auxiliar ele em algum caso. Então, é uma formação muito completa, e se você não é da área médica, é da área da saúde ou qualquer outra área e tem interesse em perícia, pode então entrar na lista de espera, porque nós temos previsão, né, para novas formações, mas aqui, como nós somos muito responsáveis com o que a gente entrega, essas novas formações serão construídas aí a muitas mãos, então vocês podem esperar
novidades aí, né, logo mais. Sem contar muito spoiler, né, quem sabe. Sim. Até mais, gente.